Olá, tudo bem? Eu sou uma IA e esse é o PDV. Você pode estar estranhando, mas eu tô aqui porque o tema é inteligência artificial e eu adoro esse assunto. Será que o varejo sabe usar a inteligência artificial a seu favor? Eu, que sou do mundo digital, dou a maior força. Coloque a sua bateria para carregar, assim você não perde nada da conversa que o Adriano Sambugaro e o Gustavo Carrer tiveram com o Edson Machado, especialista em inovação. Como diz o Adriano, bora para a conversa. Edson, inteligência artificial é o assunto do momento. E a gente está super empolgado em ter você aqui para podermos entender melhor sobre IA e sobre o impacto que já está provocando no varejo. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É um prazer enorme estar aqui, mais que um prazer, é uma honra. Obrigado pelo convite. Para a gente começar, eu queria que você contextualizasse um pouco o cenário. A gente sabe que a inteligência artificial em si já existe desde os anos 1950, mas explica melhor por que esse boom recente de IA dos últimos 2 anos, o que surgiu de novo? Eu acho que o grande viés é o tal da IA generativa. É uma IA que consegue aprender com suas próprias ações, né? Então, isso em 2000 já teve um filme que se chamava David, em que se criou um robozinho, um menino de 6 anos, que era um robô que ia aprendendo a ser uma criança. Isso em 2000, quer dizer, nós estamos há 24 anos atrás. E o filme se chamava Inteligência Artificial. Então, dali para cá, o que mudou? Mudou o processamento de dados e os algoritmos. Hoje a gente tem uma capacidade muito maior de processar dados, né? E são 3 grandes tendências, Tem o Deep Learning, que é a máquina aprendendo com ela mesma. Tem o IoT, com a internet das coisas, que é uma máquina aprendendo com a outra. E eu acho que o principal mesmo é ela ser generativa. Cada vez que você a usa, ela vai adquirindo o seu conhecimento próprio. O importante é dizer que ela é um conhecimento seu, não é dela. Isso é que é fundamental quando a gente fala inteligência artificial. A inteligência pode ser artificial, mas a sabedoria vai ser sempre humana. Se a gente perguntar errado, a máquina vai responder errado. Essa história começa muito lá atrás, começa com Aristóteles, quando ele foi fazer a universidade. Ele disse que a inteligência não está na resposta, a inteligência está na pergunta. E essa vai ser sempre feita, pelo menos até onde a gente está vendo agora, por humanos. Então, é processamento de dados, são capacidades computacionais muito maiores, é a quantidade de dados que a gente produz. Nós produzimos nos últimos 5 anos mais conhecimento do que em toda a história da humanidade antes disso. E, por fim, a quantidade massiva de investimento que a gente está tendo em startups e em inovação generativa, né, nessa inteligência artificial. Então, eu acho que é um processo sem volta e é uma avalanche que está longe de terminar, é só o começo. Este ano a gente esteve juntos lá na NRF, na feira, né, em janeiro, e eu acho que a gente pode dizer que a IA foi o grande protagonista, né? A gente via em todos os stands alguma coisa falando de IA, e mesmo no congresso, em algum momento tinha um slide que falava de IA, em algum momento havia um comentário que falava de IA. Já tiveram outros hypes aí, né? Metaverso, e que passou, né? Mas parece que a IA veio para ficar, né? Para quem quer iniciar, por onde começar a entender o que é IA e por onde começar a colocar dinheiro? Eu acho que essa pergunta é muito legal, né? Porque parece que IA vai curar de queda de cabelo a unha encravada, principalmente do varejo. Todo mundo acha que é a solução milagrosa e realmente não é. Hoje, se eu tivesse que dar 3 dicas para quem quer começar em IA, primeiro é escolher os projetos estratégicos, ou seja, projetos que realmente vão ter relevância no teu resultado. Tá? A IA, eu acho que vai poder te ajudar muito a ajudar nessa tomada de decisão. De novo, ela não vai tomar decisão por você. A segunda é você montar uma infraestrutura de dados confiáveis e de qualidade. Hoje, quando a gente fala em chat GPT, essas coisas, todo mundo acha muito divertido ir lá e fazer uma pergunta e ele responde e tal. Mas quando a gente faz um aprofundamento em assuntos específicos, ele tende a cometer pequenos erros que a gente chama de alucinação. Hoje, 80% dos dados
de uma IA dessas de livre acesso são dados que cometem alucinações, ou seja, dentro de uma lógica, não são, uma lógica que até pode existir, não são execuíveis dentro do nosso mundo. E, em terceiro, prestar muita atenção na privacidade e na segurança do seu dado. Porque tem que ficar bem claro que hoje, quando você usa uma IA aberta, que a gente chama, o seu dado vira da nuvem e ele passa a fazer parte da solução daquela IA. Portanto, dados sigilosos da sua empresa, que você, por exemplo, coloque uma planilha de vendas da sua empresa para um chat GPT analisar, o próximo a entrar pode ser o seu concorrente, ele vai ter a sua tabela lá como Analytics. Então, se eu tivesse que fazer 3 coisas, escolher o projeto certo, criar uma infraestrutura de dados de qualidade e confiável, ou seja, aonde você vai buscar o seu dado, e estar super preocupado em relação à privacidade e à segurança dos seus dados. Esses seriam os 3 assuntos. Quando a gente fala de IA, sempre vem na cabeça decisões que envolvam grandes volumes de dados, né? Seria isso mesmo? Seria, por exemplo, a parte de precificação, que eu preciso ler e comparar diversos preços em tempo real, ou pelo menos quase em tempo real? Seria a parte de análise de repente de estratégias para comunicação? Quais seriam os... Pensando aqui no varejo, o que você acha que poderiam ser? Não estou falando para você escolher por eles, mas qual poderiam ser os drives para ajudar esse empresário a escolher? Olha, se eu tivesse R$1 e 1 minuto para investir em IA no varejo, eu investiria em reconhecimento de imagem, para hiperpersonalização. Hoje, a gente quer ser reconhecido como o Edson, né? O Edson tem toda a sua especificidade e a IA pode nos ajudar muito com isso, né? Outra é a otimização do marketing, que é uma especialização para campanhas. Por exemplo, hoje a Netflix já consegue customizar o título que vem para você. Ou seja, se eu for ver o mesmo filme que vocês 3, eu recebo um texto e vocês recebem diferentes. Ele é um texto customizado para o Edson, né, para o Gustavo e para a gente. Então, eu acho que é isso. A hiperpersonalização, muito bom. Análise preditiva de dados. Ele consegue quase que prever o futuro analisando os dados do passado. Isso eu também acho que seria muito legal para fazer campanhas de marketing, para poder acelerar até precificação. E uma gestão de estoque e logística inteligentes em tempo real. Quer dizer, você poder mudar a sua gestão de estoque para um CD, para o outro, da onde faz, a sazonalidade disso, a IA pode te ajudar muito nessa tomada de decisão. Então, eu acho que a hiperpersonalização, análise preditiva e gestão de estoque e logística, se eu tivesse que botar R$1 em IA, nesse momento eu colocaria nessas 3 áreas. Eu acho que elas vão fazer toda a diferença. Edson, a empresa ela tem que se preparar para usar o IA também, né? Porque também não existe eu tenho aqui, vou contratar uma plataforma que tem IA por detrás e ela vai me resolver tudo também. Eu acho que essa é uma visão meio errada, né? Se você não tiver os dados, se você não tiver a informação, quer dizer, se você não tiver a estrutura por detrás, o IA não vai te ajudar muito, né? Talvez ele te ajude a mostrar que você não tem nada no final. IA é uma ferramenta. Aquilo, você só potencializa o seu problema. Eu tenho uma máxima que é assim: nunca compre um armário antes de arrumar sua gaveta. Em 80% das vezes, você não precisa comprar um armário novo. Então, é readequar os seus processos, é olhar para dentro da empresa, onde estão seus gargalos, onde estão os seus ralos. Antes de... A IA não vai fazer isso para você. Não adianta. A gente pode achar, bota aí o IA. A gente já fez isso lá atrás, quando começou a contratar aquelas ferramentas de gestão. Todo mundo achou que TOTUS, que SAP ia resolver os seus problemas de gestão. Nada, ele só potencializa. O que você é ruim, você fica pior. Então, o que eu acho é, antes de IA, a gente tem que ter a nossa reflexão em cima das pessoas, em cima dos processos, em cima dos nossos produtos, para que a gente consiga ser mais eficiente. Não é comprando uma IA que você vai resolver problemas, não. Sim. Edson, a gente tem lido sobre algumas iniciativas do uso de IA no varejo, mas você aí como estudioso do tema, que exemplos você pode destacar para a gente? E quais casos de aplicação de IA realmente estão trazendo os resultados relevantes
no varejo? Se você tivesse que olhar onde está modificando tudo, é na experiência do cliente. Em toda a jornada da experiência do cliente é onde a gente vai ver a maior mudança. Até porque não só o varejo, mas o comércio, todo mundo em geral, colocou o cliente no centro. Então, a jornada do cliente se tornou primordial para o sucesso dos nossos negócios. E a IA consegue criar cenários muito rápidos com a hiperpersonalização. Então, eu vejo, até vamos para o ramo de banco, por exemplo, o Nubank faz isso como ninguém, e ele conseguiu, em um tempo da vida dele, ter a ação dele mais valorada do que a do Banco do Brasil. Tá? Tivemos no varejo também casos de empresas que se tornaram seus e-commerces como plataformas abertas. Eles só conseguiriam fazer isso, tá? Que foi a Magalu. A Magalu, na época da pandemia, criou o que a gente chama de white label, então, onde todo mundo poderia ter a sua loja virtual apoiada numa plataforma. Isso é um ganho de escala, é uma sacada de negócio que você transformou seu concorrente no seu sócio, porque ele, usando a sua plataforma, ele passa, você passa a ser participante do resultado dele também. Então, eu acho que desses casos que a gente vê mais de hiperpersonalização, o banco está fazendo isso como ninguém, de acertar o melhor investimento para o seu perfil, e ele te diz qual é o investimento. Não é mais aquela você preenche o seu perfil, ele já te dá o seu perfil pela sua movimentação, pela análise dos seus dados. Shopping Center está fazendo isso quando ele usa o Wi-Fi, que você entra, que hora você entrou, que loja você foi, o que você consumiu, e ele consegue hoje fazer uma triangulação de dados muito grande entre a hora que você acessou, para você pedir uma nota fiscal, o código do produto que você comprou, a loja em que você foi, o CNPJ da loja, com o seu CPF, com o que você consumiu lá. Então, em uma semana, você sabe que o Edson vai no shopping tal, almoça no restaurante tal e come tal produto. Com aquilo, você cria todo um perfil, e isso muito rapidamente, né? Eu acho que aí está a diferença. Edson, e como que, a gente ouve bastante gente sempre comentar sobre isso, como, principalmente nesse ponto, acho que você está falando, como que fica a LGPD por detrás disso? E a gente tem visto, escutado aqui pelo menos, que na Europa, principalmente, tem tido um movimento aí, tem pensado em se criar algumas regulamentações por causa disso, né? Você tem visto algum movimento nesse sentido? Então, a gente tem uma das melhores leis de proteção de dados do mundo. É muito legal, só que a gente não lê as pequenas linhas. Quando você entra no shopping, que está escrito lá, acesso grátis, tem uma letrinha lá que diz, eu posso fazer o que eu quiser com o seu dado que vai trafegar sobre a minha rede. Dando acesso. Você autorizou, né? É que a gente não tem o hábito, e aí você fala, também eu vou mandar o WhatsApp, Aí é onde a gente... Eu acho que sempre o maior ralo da lei de proteção de dados, de cibersegurança, é o componente humano. É a hora que a gente escreve a senha num post-it e põe do lado para não esquecer, é a hora que a gente anota, ou põe aquela senha mais manjada, né, que é aniversário de filho e aniversário de casamento. Aquilo, para um hacker, ele ri à toa. Olha que louco, mais de 80% das pessoas usa esse tipo de código. Então, dentro deste universo, eu acho que a gente tem que se regrar com isso, mais do que a lei. A lei brasileira ela é muito boa, só que a hora que você assina um negócio desse, eu concordo, você não lê o que está escrito, você concorda. A gente tem ouvido umas discussões, não só impressionantes, mas eu acho que muito assustador, que é convidar uma IA para fazer parte de um conselho de uma empresa. Por mais estranho que isso possa parecer, isso é uma notícia real, né? Como que você avalia isso, né? Como que a IA poderia contribuir nesse nível de estratégia ou de discussão? Olha, Gustavo, não são poucos, eu já fui chamado, só para você ter uma ideia, por 3 conselhos que gostariam de saber como é que seria isso. De ter um dos conselheiros, como se fosse uma inteligência artificial. Então, você imagina, tá, uma figura de linguagem que você quisesse ter o Elon Musk como um conselheiro da sua empresa. É muito simples. É só você pegar uma inteligência artificial, buscar na internet tudo em que a palavra Elon Musk foi dita,
ou por ele mesmo, ou no site dele, ou no site das empresas dele. Você abastece essa IA e ela passa a tomar decisões como se fosse ele. Então, eu acho que este vai ser um futuro. Agora, não sei se você queria ter o Elon Musk, mas imagina você ter um apoio, tá? Não com poder de voto, mas um apoio, por exemplo, de uma IA que tivesse todo o histórico da empresa. A empresa tem 100 anos. Você joga todos os dados, todos os dados lá, mas aí é uma IA brigada, que a gente chama, tá? É uma IA que é como se você tivesse um drive compartilhado, que você joga todos os dados nesse drive, mas você só vai buscar as informações nele. Ele é um conselho, então você fala assim, nossa, mas a gente já passou por isso alguma vez na nossa vida? E aí teria lá um cara que fala assim, já passamos, em 1900 e tal, nós tivemos uma crise parecida, de logística, uma crise parecida, de preço, uma crise, e como é que a gente resolveu? Olha, lá naquela época a gente fez isso. Quantos planejamentos estratégicos a gente já fez? Como a gente tomou decisões em outras situações de crise, entendeu? Isso eu acho que seria muito interessante, desde que se saiba que aquilo é uma inteligência artificial que vai ter todo o conhecimento que aquela empresa tem, mas tem que ser abrigado. Tem que ser como se fosse um drive, não é bem assim, mas como se fosse um drive apartado em que pessoas só esta inteligência tivesse acesso e uma curadoria muito severa em relação a que tipo de dado pode ter para ali. Você não vai na internet buscar o que acham sobre você. Acho que esse que é o ponto importante. Eu acho que é aí que está a questão, né? Porque uma coisa é você pegar o dado que é restrito e sigiloso, a outra é buscar o que o mercado entendeu que aquilo que provocou, né? Porque aí você está, vamos dizer, partindo de opiniões de terceiros, né? São terceiros falando do que a empresa fez e tem outros viés, né? Então, e aí a gente sabe, né? Eu já dizia o Gabriel Garcia Marques, que o problema é que com a internet, com a IA, o bêbado do boteco consegue falar para o mundo inteiro, né? Então a opinião dele vai para a internet, e aí? E você hoje não sabe, ele não tem condição de dizer o que é mentira ou o que é verdade. Para ele é a mesma informação. Claro que você pode parametrizar, mas eu acho que um conselheiro só vai funcionar se ele tiver uma informação abrigada e uma curadoria muito forte. Aí eu acho que seria de grande auxílio. Parece que ainda é o use com moderação. Mas isso sempre, né, na história da humanidade, sempre. Quando passou, é aquela história, né? A diferença do remédio e do veneno é a dose. Não tem como. Se você não aprender a usar, até a água te mata. Se ele tomar muito, você morre afogado. Se você não beber água, você morre de sede. Então, eu acho que isso, como tudo, você vê que eu só dou exemplos que tem pelo menos 5.000 anos, isso é que eu acho engraçado. Você fala muito vamos falar do up-to-date, cara, o mundo é o mundo. Eu me preocupo muito com esse nome, né, inteligência, né, artificial, né, porque a gente começa a colocar nela algo que supostamente é uma atribuição humana, né, de realmente você interpretar e tomar decisões, né? Eu acho que aí que mora a questão da inteligência. Talvez a artificial, ok, mas o nome inteligência me preocupa muito, né? Olha, eu tenho aí, é a mesma coisa que você achar que um papagaio que imita a voz humana é inteligente. Eu acho que é no mesmo grau. Isso é tão sério que se você pegar em qualquer inteligência artificial hoje e colocar lá pessoa de sucesso, ela é um homem, ela é alta, ela tem olhos e cabelos claros e é magra. Você acha que uma inteligência, um robô já nasce com viés? Não. Quem tem esse viés é a sociedade. E ele é alimentado com esse viés. É exatamente isso que você disse. Então não é uma decisão inteligente. Na verdade, ele é uma decisão de consenso. Ela vai fazer uma amostragem, né? E vai falar assim, olha, para a maioria das pessoas que andou por aqui, pessoa de sucesso é um homem. Pessoa de sucesso é um homem branco, alto, magro. Então, a gente já começa a ter uma inteligência que tem um viés. Eu acho que aí é complexo, né? É bastante complexo. E a hora que a gente transporta isso para o varejo, a gente é induzido a cometer erros que a gente já cometia, né?
A gente precisa olhar muito para dentro antes, porque senão a gente só exponencializa esse erro, né? Eu me lembro isso há bom tempo atrás, quando eu trabalhava como consultor, eu tinha o hábito de perguntar para o cliente que estava implantando algum trabalho de cadastro de cliente, alguma operação dessa, e de perguntar para o varejista quem era o cliente principal dele, né? Então, invariavelmente saía um perfil, né? Sexo, idade, se era casado ou não era, e era super interessante. Eu registrava isso, escrevia, e depois a gente pegava, depois de feito a implantação do cadastro, da análise, e isso ainda com ferramentas muito precárias. Eu estou falando disso no final dos anos 90, início dos anos 2000, né? E aí depois, invariavelmente, e era totalmente diferente, né? Então, esse desafio de você entender o dado e tirar o viés, né? Porque você gostaria que fosse um público, né? Você gostaria que fosse uma faixa etária, faixa de renda, quem consumisse seus produtos. Só que depois você estuda, sai fora totalmente do que realmente é, né? E eu acho que a IA está, por esse lado de analisar uma quantidade enorme de dados, está nos ajudando de alguma forma, né? Sim, porque não tem o viés do dono, né? Porque tem aquele. Os titãs já diziam isso com uma propriedade incrível. A gente só compra por desejo, necessidade ou vontade. A gente sempre acha, como varejista, que a gente está comprando por desejo. E não é, né? Então, eu fiz uma experiência com uma IA, dentro disso que você está falando. Eu falei assim, eu vou mostrar, de acordo dos padrões que a gente faz, né, as perguntas que a gente faz para saber a persona, para depois poder fazer a jornada, e eu fiz 7 perguntas em que simplesmente o rei da Inglaterra e o Ozzy Osbourne eram a mesma pessoa para a IA. Os dois nasceram em 48, os dois são ingleses, os dois casaram 2 vezes, os dois moram num castelo, os dois são nível social A, têm grande poder de compra e são formadores de opinião do país de origem. Pronto. 7 perguntas que são relevantes. Pois é, para estas perguntas as respostas são exatamente as mesmas. O rei da Inglaterra e o Ozzy Osbourne são a mesma pessoa. Ou seja, teriam os mesmos hábitos de consumo. Então, lembra, a qualidade é da pergunta. Se você fizer, eu fiz 7, hein? 7, eles são a mesma pessoa. Então, você imagina a quantidade de erros que a gente faz para campanhas de marketing, para qualquer coisa nesse sentido. Boa. O Edson, para a gente encerrar aqui no PDV, a gente tem uma perguntinha clássica. O que o varejo ensinou ao Edson Machado? Bom, eu acho que o primeiro, desde que até da minha adaptação para conhecer novas pessoas de maneiras fortuitas, é a adaptação rápida. Sempre vai mudar. Nunca vai ser igual. Por mais que seja cíclico, nunca vai ser igual. Outra coisa, sua excelência, o consumidor. Não ache nada. Não fique inventando moda. Vai lá e pergunta para ele. E hoje aí já é uma questão mais do meu olhar, que a tecnologia vai ser tudo. Na análise, na rapidez, mas eu preciso saber para quem é. Então, quanto melhor eu usar a tecnologia para melhorar meus processos, para melhorar, ser mais assertivo nas minhas campanhas de marketing, melhor vai ser. Então, adaptação rápida, entender o consumidor e tecnologia. É isso que o varejo, do tempo que eu estou olhando para isso, me trouxe. O Edson, já que a gente está falando de aprendizado, né, eu sei que você tem um curso, né, que procura ensinar para nós leigos e para outros nem tão leigos o uso da IA. Me conta um pouquinho desse curso e como a gente pode participar ou contratar. Sabe, isso é muito legal porque, como vocês sabem, eu sou a Head de Inovação do IBMEC, dou aula no ISPER e na GV e tal, sempre em gestão de inovação. E o que eu vi é que, muito legal para fazer isso, muito legal para aquilo, mas será que ela pode nos ajudar a tomar decisão? Quantas vezes a gente se perguntou, você já pensou quantas decisões certas você tomou no ano passado? E decisões não tão boas e decisões erradas? E as decisões que a gente toma influenciam diretamente o nosso destino. Imagine nos nossos negócios. Então, será que uma IA, fazendo uma tomada de dados conscienciosa, tal, pode te ajudar na tomada de decisão?
Então, pensando nisso, a gente criou um workshop de um sábado, a gente fica reunido e no final é muito legal porque você sai com a sua própria IA, uma IA dedicada para a sua tomada de decisão. Eu, por exemplo, tenho a minha e é muito engraçado, porque todos os alunos perguntavam, e aí, como é que faz? Eu criei o David. O David é o Edson possível. Eu peguei todas as minhas aulas, e só as minhas aulas, e inputei no sistema. Quando eu vi, eu tinha 342 aulas. Aí eu vi o grau de ser velho, né? Quando você dá aula há 32 anos, você tem aula pra caramba. Bom, coloquei lá e qualquer pergunta que você tiver sobre empreendedorismo e inovação, ele te ajuda a responder. E o que é mais legal, ele me avisa. Então, o que a gente quer? Criar verticais, porque a tomada de decisão do varejo não é a mesma do agro, que não é a mesma de banco, que não é a mesma de beauty, que não é a mesma de health. Então, como é que a gente consegue fazer uma IA te ajudar a tomar a melhor decisão. Isso é um desafio que eu achei muito legal, nós estamos começando agora. Aliás, acho que eu já vou falar aqui em primeira mão, o nosso primeiro curso vai ser com IA, tomada de decisão com IA para marketing, mas nós já estamos desenhando aqui uma também, tomada de decisão para varejo. Gustavo, você não está convidado, você está convocado, entendeu? Para participar com a gente, aí vamos falar a respeito. Eu acho porque a hora que o IA ajuda o ser humano a tomar a decisão, ela se torna bem efetiva enquanto ferramenta, e aí eu acho que vai fazer toda a diferença. Muito bom. Edson, super obrigado aí pela participação. Vamos se inscrever no curso então, né? Bora lá. Tamo lá. Vamos botar o link aqui no descritivo, tal, para poder acessar a data bonitinho, tudo certinho pro pessoal. Por favor, muito obrigado. Legal. Valeu, Edson. Obrigado. O PDV é o podcast para te deixar por dentro do varejo e na trilha da tecnologia. O patrocínio é da InWave. A produção é da Fernanda Vasconcelos e o apoio técnico da SoulPods. Segue a gente para não perder os próximos episódios. É isso aí. Valeu!